começou a estudar semana passada, os múltiplos. Esse vídeo a gente vai falar sobre os divisores, mas antes eu queria começar relembrando os múltiplos com vocês. Então, o múltiplo de um número é o produto desse número por outro, né? O produto de um número natural por outro. O conjunto de múltiplos, ele é um conjunto infinito. A gente já fez atividade, é só você multiplicar que você acha os múltiplos, então as multiplicações são infinitas, porque o conjunto de número natural é infinito. E o mínimo múltiplo comum é quando a gente procura dentro, né, do conjunto de múltiplos de números naturais o menor que tem igual. Vou mostrar um exemplo. Por exemplo, eu coloquei os múltiplos de 6, os 5 primeiros e os 5 primeiros múltiplos de 12. Então, a gente tem 0, que é múltiplo de todos os números naturais, 0, 6, 12, 18, 24 e 30, e 0, 12, 24, 36, 48 e 60. Esse conjunto é infinito, mas aí eu delimitei nos 5 primeiros. E o mínimo múltiplo comum entre 6 e 12 é o menor número igual nos dois conjuntos, diferente do zero, porque o zero é o menor múltiplo de todos os números. Então, o MMC de 6 e 12 é o 12, que é o menor número que aparece nos dois. Isso foi só para a gente relembrar. Agora vamos entender um pouquinho sobre os divisores e o máximo divisor comum, o MDC. Divisores são todos os números diferentes de zero que, ao dividirem esse número, não deixam resto. Ou seja, são os números que a gente divide por outro e a continha dá exata, né? Eu dei um exemplo aqui, 6 dividido por 2. Eu quero saber se o número 2 é divisor do número 6. O número 6 é o dividendo e o número 2 é o divisor. Então, eu quero saber se ele divide certo. Se a conta der exata, significa que o número 2 é divisor do número 6. Então, um meio da gente descobrir é fazendo as divisões pelos números naturais. Eu coloquei aqui o conjunto de divisores do número 6. São todos os números pelo qual o número 6 se divide e a resposta é exata, ou seja, o resto é zero. Então, D6 significa divisores de 6. 6 dividido por 1, a resposta é exata. 6 dividido por 2, 6 dividido por 3 e 6 dividido por 6. O conjunto de divisores ele é finito. Ele sempre começa pelo 1 e termina no próprio número que eu quero descobrir. Então, o menor divisor de um número é sempre o 1. E o maior divisor de um número vai ser sempre ele mesmo. Eu vou dar outros exemplos. Então, eu coloquei um exemplo aqui também dos divisores de 7. O número 7 ele é um número que só se divide por 1 e por ele mesmo. Esse tipo de número é chamado de números primos. É o que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas é importante vocês saberem que são números que apresentam apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Aqui eu coloquei os divisores de 12, os divisores de 24. Então, é só vocês observarem que são números pelo qual o 12 se divide e o resultado é zero, né? A continha da exata. Tá bom? Agora a gente vai ver o que é MDC, que é o máximo divisor comum entre dois números. A gente primeiro determina o conjunto de divisores. Aqui eu coloquei do número 15 e do número 20. A mesma coisa que a gente faz no MMC, a gente vai fazer aqui. Só que a diferença é que a gente está procurando o máximo, ou seja, o maior divisor comum, e no MMC o mínimo, que é o menor. Então aqui, nesse conjunto de divisores de 15 e divisores de 20, eu circulei os números iguais. E agora, para achar o maior, é só comparar e olhar entre eles. 1 e 5, o maior é o número 5. Então, o número 5 é o meu MDC de 15 e 20. Vou dar outro exemplo. Aqui eu coloquei o exemplo dos divisores de 60 e os divisores de 36. Então, a gente tem os divisores de 60 e de 36. Eu marquei os divisores em comum, 1, 2, 3, 4, 6 e 12.
E o máximo divisor comum, o maior entre esses, é o 12. Então, o MDC de 60 e 36 é 12. Depois eu vou explicar para vocês uma outra maneira de fazer o MDC. Mas primeiro vamos para o vídeo dos números primos.